Olá, está no ar o seu programa História e Cristianismo. No programa de hoje, nós vamos falar das fontes para estudar o cristianismo, as fontes cristãs. Mas hoje nós vamos dar um destaque especial a Didaquê. No ano de 1873, um metropolita da Igreja Ortodoxa de Nicomédia descobriu um importante códex, um manuscrito, um rolo com vários documentos na biblioteca da Igreja do Santo Sepulcro. Esse documento, chamado de Documento 54, ou Documento de Jerusalém, nele estava um documento muito importante para a compreensão da história da Igreja, ou da história do cristianismo. Um documento que nós conhecemos como Didaquê. Somente 10 anos, esse metropolita chamado Filosteus Brienius, ele vai então compor essa obra importante chamada Didaquê, ou seja, vai fazer esse corpo que nós conhecemos hoje como Didaquê. O título original da obra é Instrução do Senhor aos Gentios através dos Apóstolos. Quando essa obra foi escrita? Aqui há uma pequena divergência entre os autores, porque o próprio Brienius, um teólogo do século XIX chamado Harnack, fala que o documento foi escrito entre o ano de 120 e 160. Mas hoje nós temos aí uma grande maioria de autores, de pesquisadores, que fala que esse documento ele foi escrito entre 70 e 90 depois de Cristo. O documento provavelmente é da Igreja da Síria. Alguns reportam aí esse documento para Alexandria, outros falam que esse documento foi escrito no Egito. As características desse documento, que remonta aí à figura do Barnabé, ou a epístola do Barnabé, o livro Pastor de Hermas, Lucas, Mateus, reforça essa tese de que o documento surgiu na Síria, porque foi na Síria que esses documentos foram escritos, tanto a epístola de Barnabé, como também o livro Pastor de Hermas. Então hoje nós temos aí uma grande, vamos dizer assim, um grande indício de que esse documento foi escrito de fato na Síria. O ano de 60 a 90, ou de 70 a 90, é pela própria composição da obra ou pela doutrina da obra. Ora nenhuma o documento fala, por exemplo, do Novo Testamento. Momento nenhum o documento vai colocar aí a monarquia episcopal, que é uma instituição antiga do cristianismo. O que mostra claramente que o documento é muito antigo. Então, basicamente, aqueles que acreditam que o documento foi escrito em 70 e 90 sempre remontam a essa ideia de pontos do texto. Por exemplo, Jesus não é chamado de Deus, mas servo de Deus. Então nós temos aí um primeiro momento com Jesus como servo de Deus. Embora o documento já fale da Trindade, quando pede aí, ou fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já temos aí uma composição trinitária preliminar já no documento. Vamos então aqui agora tentar abordar o que diz esse documento e por que ele é importante. O primeiro ponto importante é observar que alguns autores, como Richardson, fala que o documento não foi escrito por um autor, mas esse autor é um compilador a partir de 2 documentos. Quais 2 documentos são esses? Primeiro, um documento chamado Os Dois Caminhos. O judaísmo já conhecia esse documento, Os Dois Caminhos. O que, segundo Richardson fala, é que esse compilador ele vai acrescentar um segundo documento, que é o documento da igreja primitiva ali da Síria. Então, essa instrução eclesiástica da igreja da Síria, mas o documento dos Dois Caminhos formava o que nós conhecemos aí lá pelo ano de 150, segundo Roque Frandiotti, como o documento chamado Didaquê. O documento basicamente pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte, nós vamos ter aí esses 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida representado pelo anjo da justiça e o caminho da morte representado pelo anjo da iniquidade. Basicamente, nós temos aqui um texto de moral, onde se orienta aí a seguir as virtudes e evitar os vícios. A segunda parte seria, vamos dizer assim, instruções litúrgicas, onde nós temos aí uma instrução sobre o jejum,
sobre a comunhão, sobre o batismo. Então seria essa instrução litúrgica que seria do capítulo 7 ao capítulo 10. E o último aí, que seria do capítulo 11 ao 15, nós teríamos uma instrução disciplinar. Como deve ser o perfil de um profeta, vamos dizer, missionário. E como que a comunidade deve receber esse profeta missionário. Seria mais ou menos essas instruções. O 16º capítulo, nós teríamos aí uma referência à volta de Jesus. A importância desse documento ela é muito clara, porque ela remonta às origens do cristianismo. Remonta à ideia de uma igreja ainda carismática no sentido de profecia. Fala de bispos e diáconos, mas não de uma monarquia episcopal, de um bispo mandando em tudo. Fala que Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos. Fala ainda dessa trindade, vamos dizer assim, nos seus primórdios, numa ideia de trindade. Fala do batismo de duas formas, através do batismo em água corrente, mas que seria esse de imersão, mas também de um batismo de aspersão, quando você não tem água corrente. Aceita a validade desses dois batismos. Fala ainda que a comunidade tem que tomar cuidado com aqueles profetas que só vêm para roubar o dinheiro da comunidade. Fala ainda da parousia, quer dizer, a volta de Jesus, que é aí talvez uma das doutrinas mais antigas da história do cristianismo. Não fala do credo, porque o credo apostólico e o credo de Nicéia e Constantinopla será do século IV. Esse documento ele foi tão importante que todos os grandes nomes da história da igreja, do século II até mesmo a Idade Média, vai reportar esse documento. Eusébio de Cesareia fala desse documento, Rufino, Clemente de Alexandria, um documento chamado Didascália remonta esse documento, uma ordem apostólica eclesiástica, outro documento, fala também da Didaquê. Então foi um documento muito antigo, embora, como Eusébio de Cesareia fala que foi um documento apócrifo, ou seja, fora do cânon da igreja, dos livros revelados, a igreja ortodoxa etíope fala que esse documento ele é um documento que pertence à própria Bíblia, não só por antiguidade, mas também como do livro revelado. Daí você tem toda a importância da Didaquê. Nós vamos deixar no final desse episódio de hoje, desse programa de hoje, algumas referências para que você possa ler esse documento. Eu digo para vocês que a compreensão e a leitura desse documento é fundamental para que você entenda um pouco da igreja primitiva. Não da igreja primitiva como um todo, mas da igreja primitiva que estava ali presente na Síria. Então essa igreja primitiva importante dessa região da Síria, Antioquia, Alexandria e próprio Egito, você vai ter aí referências fundamentais. Nós ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo programa, onde nós vamos continuar falando sobre documentos da igreja para a compreensão da história do cristianismo. Um abraço a todos e até lá!